Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dividendos é Vida. E hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. O que são, quais tipos, suas vantagens, suas desvantagens. Mas antes da gente começar aqui a falar sobre fundos, queria que você se inscrevesse aqui no canal, que você deixasse aqui o seu like e ative também os sininhos com as notificações. Nos siga lá na página do Instagram e também compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Beleza, pessoal? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre fundos, mas antes da gente falar sobre fundos, existe aí a maneira tradicional de você receber os seus aluguéis, que é um sonho da maioria dos brasileiros, é construir algo e a partir daquele empreendimento ele começar a receber ali os seus aluguéis. Porém, existe uma desvantagem nesse sistema, porque o investimento inicial ele é muito alto, você precisa ter um aporte muito alto. E para a pessoa física acaba sendo um pouco inviável, porque é difícil você ter aí 1 milhão, 2 milhões para você aportar, construir algo para depois você começar a receber. E acaba sendo um sonho muito distante. E aí os fundos imobiliários, eles resolvem esse problema, porque a partir de R$ 100 você já consegue começar e fazer seus primeiros aportes. E existem hoje diversos tipos de fundo. Então R$ 100 você tem direito aí a uma cota, por exemplo, você pode já estar recebendo 80 centavos, 90 centavos, R$ 1, 1,20, depende do tipo do fundo, porque tem fundos que pagam juros um pouco maior e tem fundos que pagam juros um pouco menor. Mas em média você vai estar recebendo aí de 80 a 1,10 já com uma cota. Aí você fala, é muito pouco, realmente é muito pouco no início. Mas se você comprar fundos todos os meses, você te reservar aí uma grana fizer os aportes mensais e começar a pegar aqueles rendimentos e investir, ao longo tempo você vai entrar no efeito que a gente chama de efeito bola de neve, onde você vai começar a ter rendimentos maiores e cada vez mais você faz aportes com esses investimentos, você vai alcançar um valor e daqui a alguns anos você poderá viver só com os rendimentos. E aqui no nosso canal nós temos a estratégia, onde nós investimos 40% em fundos imobiliários. Então, daquele valor que é reservado a fazer o aporte todos os meses, nós investimos 40%. E o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são empreendimentos onde se junta ali pessoas, um grupo de pessoas, eles criam um fundo, eles compram imóveis, shoppings, supermercados, prédios comerciais, lares corporativos, eles compram isso e constroem, alugam, e aí você compra a cota. Quando você compra a cota desse fundo, você passa a ser um dono daquele fundo e você começa então a receber mensalmente os valores daquela cota que você está comprando. Então, o interessante é que você cada vez mais compre mais cota, para que você possa realmente estar adquirindo mais cotas e, consequentemente, você vai estar recebendo um valor bem maior. E existem diversos tipos de fundos. Existem fundos de papéis. O que são fundos de papéis? São fundos que a gente chama de CRI, LH, LCI, letra de crédito imobiliário, letras hipotéticas, créditos recebíveis de imóveis. Então, esses são os fundos que é chamados de fundo de papel, aonde eles estão comprando uma dívida e aí a partir daquelas dívidas que eles compram de financiamentos, de empréstimos, você passa a receber um percentual daquele valor. Então, assim que funcionam os fundos recebíveis. Mas nós também temos os fundos de fundos, que são os FOFs. O que são os FOFs? São aqueles fundos que compram cotas de outros fundos. São fundos que compram cotas de renda fixa, são fundos que investem, então ele tem uma diversificação, ele investe em vários tipos de fundo e também você compra essa cota desse fundo, esse fundo investe em vários fundos e você também recebe ali a sua cota, você recebe ali o seu dividendo todos os meses. Também tem os fundos de galpões logísticos. Então, por exemplo, um galpão logístico hoje custa em torno de 200 milhões, 300 milhões. É um valor muito alto, é surreal pensar no valor desse. E aí, quando você adquire a cota desse fundo, você está adquirindo ali um pedacinho daqueles imóveis. E normalmente esses fundos de galpões logísticos, eles têm muitos imóveis.
Então a vacância é muito pouco, e galpão logístico é algo que tem crescido muito no Brasil por causa do e-commerce, por causa das entregas rápidas. Então existem muitos galpões logísticos sendo construídos e esses fundos adquirem esses galpões e aí você tem ali uma segurança, porque eles investem em imóveis reais e você tem ali acesso a isso. Nós também temos os fundos de shopping, né? Estamos vivendo aí a pandemia, então esse momento os fundos de shoppings têm pago pouco rendimento, as cotas estão muito baratas, mas também é muito bom. Não é legal que você tenha somente fundos imobiliários do tipo de papel, ou que você tenha apenas galpões logísticos. O ideal é que você monte aí a sua carteira de fundos, onde você consiga diversificar os tipos de fundos, porque senão você vai montar uma carteira onde só tem recebíveis, e aí passamos por um problema de empréstimo, passamos por problemas aí de juros. Esses fundos têm uma tendência às vezes de cair, e aí os galpões logísticos sobem, você perde essa oportunidade. Então o ideal é que você faça aí uma conta, você faça aí seus cálculos e invista um pouco em cada tipo de fundo, não só em fundos de papéis. Os fundos de papéis pagam os maiores dividendos, os dividendos mais gordos, e aí você fica doido, você vou comprar só fundos imobiliários do tipo de papel. Isso não é muito legal. É bom que você tenha fundos de papel, que você tenha fundos de shopping, que você tenha fundos de galpões logísticos, porque isso traz mais segurança para sua carteira. Você fica mais seguro porque você não está apenas em um segmento. Eu quero mostrar aqui para vocês quais são os tipos de fundos que mais pagam. De acordo aí com o Santander, essa fonte é do Santander, de acordo com ele, os fundos de papéis pagam em média 12% ao ano. Os fundos híbridos aí estão na casa de 9,79. Os fundos de fundos, 9,35. Os fundos de logística, 8,43. Os fundos de laje corporativa, 7,36. E os fundos de shopping, tá 7,5. Então aqui nós vimos aqui mais ou menos o que eles pagam, isso anual. Então esse é o valor de juros anual. E aí quando você pega, só que os fundos você recebe as cotas mensalmente. Então se você aportar lá o valor, todos os meses você vai estar recebendo. Se você aportar aí em um fundo do tipo de papel, R$100, você vai estar recebendo aí em torno de 1,10, 1,15, 1,20. Depende, cada fundo ali varia, 1,35, 1,40. Já nos fundos de galpão logístico, você vai estar aí 90 centavos, 85, R$1. Então é mais ou menos isso. Aí é ideal que você faça uma mistura desses fundos. Não fiquem apenas em um tipo de fundo. E quais que são as vantagens de você investir em fundos imobiliários? Primeiro, você está investindo em grandes empreendimentos. Os empreendimentos são muito grandes. Tem fundos aí com mais de bilhões investidos, 3 bilhões, 2 bilhões, fundos antigos. Então nós temos muitos tipos de fundo. Então a vantagem é que você vai estar investindo, fazendo um investimento em grandes empresas aí, e isso é muito bom. Você está investindo em empresas bem localizadas, galpões bem localizados, onde isso traz muita visibilidade, isso traz muito retorno para você, porque está investindo em algo que é muito grande. Uma outra vantagem, isento de imposto de renda. Todos os dividendos que você recebe, todos os meses, você sendo aí pessoa física, é isento de imposto de renda. Você não paga nada por isso. Então todos os seus rendimentos caem ali todos os meses e você não precisa declarar imposto de renda desses retornos que você recebe, desses juros, desses dividendos que você recebe todos os meses, daquele valor que você aportou. Outra vantagem, o investimento inicial ele é baixo, como eu disse aqui, você já pode começar com R$100, mas também existem fundos de até R$10, ou seja, você pode comprar uma cota de um fundo de R$10, e ele vai estar te pagando aí 0,8 centavos, ele vai estar te pagando aí 7 centavos, 9 centavos, então você tem fundos também com valores bem baixos, e são fundos muito bons, inclusive eu tenho desses fundos, são fundos excelentes, e você não tem mais desculpa para você não começar a investir hoje, você começar a fazer os seus aportes mensais, porque nós temos fundos aí de R$10, nós temos fundos aí de R$100, temos fundos de R$200,
E o ideal é que você comece a comprar as cotas desse fundo, mas você precisa fazer um estudo para conhecer o mercado, para você conhecer quais os tipos de fundos, quais são os melhores fundos, para você estar colocando o seu dinheiro e já começar a receber os dividendos. E é como eu sempre digo, aquele pinga-pinga, todos os meses começa a pingar. Você vai estar guardando dinheiro, você vai estar recebendo dividendos, então isso é muito bom. Mas também existem as desvantagens. E quais são as desvantagens? Primeiro, o mercado de fundos imobiliários ele está listado na bolsa e ele não é renda fixa, ele é renda variável. Então as suas cotas elas sobem, mas elas também descem. Então, se passarmos aí por um problema num determinado setor, aquelas cotas tendem a desvalorizar, mas isso não é motivo para você desesperar, porque os fundamentos do fundo não mudou, ele continua sendo bom, é um estresse do mercado, não venda suas cotas, não fica desesperado e venda suas cotas, pelo contrário, compre mais cotas, porque você estiver investindo em um fundo que é bom, e se ele passou por esse momento, o ideal é que você compre mais cotas, porque quando aqueles preços reajustarem, você terá um ganho bem maior. E a outra desvantagem é que se você vender os seus fundos e tiver ganho de capital, você precisa pagar um imposto de renda. Porque o imposto de renda aqui é só sobre o ganho de capital, sobre aqueles rendimentos que você teve do fundo. O que você recebe todos os meses, você não precisa pagar imposto de renda. Mas se você vender a sua cota, aí sim você precisa declarar o imposto, que é o ganho de capital. Uma outra desvantagem são as vacâncias. É quando um fundo ele tem ali 10 imóveis, 15 imóveis, e um daqueles imóveis ele fica vazio, está sem contrato. Mas esses fundos eles são muito grandes, eles conseguem gerenciar isso muito bem. Então, mas isso também pode ser uma desvantagem. No caso da pessoa física, isso é muito pior, porque às vezes a pessoa ele tem um empreendimento só, ele tem 2, 3 casas para alugar. E se ele passa por esse processo, para ele é muito pior. E o fundo consegue lidar com essa situação muito melhor, porque tem muito mais dinheiro, tem muito mais recurso. Então, por mais que seja uma desvantagem a vacância, ainda é muito melhor do que você ter o seu próprio imóvel. E só a título de curiosidade, conheço a pessoa que ele tem um imóvel e o imóvel dele vale hoje 500 mil reais e ele recebe 2 aluguéis. Desses 2 aluguéis que ele recebe, dá em torno aí de 1.800, 1.900 reais por mês. Se esses 500 mil reais hoje estivessem aplicados na carteira que eu tenho de fundos imobiliários, ele estaria recebendo em torno de 4.500 reais a 5 mil reais por mês, o que é muito superior ao que ele recebe, fora os problemas, fora outras coisas que acontecem. Então, assim, os fundos imobiliários é hoje bem mais vantajoso você estar trabalhando com ele do que realmente você ter um imóvel físico ali e receber o aluguel. Ainda há muito medo, muita insegurança em acreditar nos fundos, mas os fundos realmente são muito bons. Uma grande vantagem, se ele quiser vender a casa, ele vai levar um tempo, ele vai gastar com documentação, ele vai gastar com tributação. E aqui, se você quiser vender as suas cotas, você entra ali na sua corretora, coloca lá o código do seu fundo e vende. Questão de minutos você consegue vender, porque existe a liquidez. Então a liquidez é muito alta. Então é muito mais fácil você negociar, é muito mais fácil, é muito menos desburocrático você mexer com fundos imobiliários do que realmente com o imóvel físico, porque a burocracia é muito grande. Então eu vejo assim muitas vantagens hoje em ter fundos e não mais ter um imóvel próprio, sendo que esse era o meu maior sonho, ter aí os imóveis. Hoje eu não quero mais ter imóveis, hoje eu quero ter cotas e todos os meses eu compro cotas de fundo e cada vez mais a gente vai crescendo. Eu estarei gravando aí um vídeo falando sobre as cotas, falando sobre os rendimentos, mas em breve, né, estaremos aí divulgando mais informações sobre isso, para você ver as metas que tem estabelecido, qual que é o valor que eu quero chegar no final desse ano. Então, para você ter esse conhecimento, hoje o vídeo era destinado somente a falar sobre fundos, entendeu, pessoal? Na próxima aí a gente vai estar falando mais detalhes aí sobre os rendimentos, sobre os fundos. Se você gostou, igual eu te falei, compartilhe esse vídeo, não deixe de dar o seu like, envie esse vídeo para mais pessoas. Beleza, pessoal? Até a próxima.